Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 6 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, vocês farão algumas atividades de interpretação de texto. E aqui vão algumas dicas para vocês melhor interpretarem os textos. Então vejam aí. Primeira dica: aprenda a interpretar gráficos e tabelas. Isso se chama de tratamento da informação. Então os gráficos e tabelas caem com muita frequência no Enem, nos vestibulares, concursos públicos. Então, além dos processos seletivos, eles também são bastante utilizados por jornais e pelo mercado de trabalho. Então, essas tabelas e gráficos ajudam as pessoas a interpretarem. E é bom que a gente tenha noção de como fazer isso, né? Então, entendê-los pode não ser fácil, mas não desista. Muitas vezes, ao se deparar com esse tipo de dado em um exercício, a gente coloca barreiras como não sei, sou de humanas, mas não deve ser assim. A gente deve treinar essa observação. Quando você aprender como eles funcionam, vai ser cada vez mais fácil fazer a interpretação desse tipo de texto. Então tem que ficar de olho nas legendas, observar tudo que tem nele ali para que vocês possam saber qual a informação que está sendo dada ali. Informação ou informações. Depois, na número 2, coloque as orações na ordem direta. A ordem direta das orações é sujeito, verbo e complementos. Normalmente as pessoas invertem na hora de produzir os textos, mas para vocês entenderem, é interessante colocá-la na ordem direta. Então vou dar um exemplo aqui. Nos momentos de tensão, ficam fora de si a maioria das pessoas. Então, para colocar na ordem direta, qual é o sujeito? Quem é que ficam fora de si? É a maioria das pessoas. Então eu coloco na frente ali, a maioria das pessoas. Então esse é o sujeito. Logo em seguida vem o verbo, ficam. E aí o complemento, fora de si. E esse adjunto adverbial de tempo, que está deslocado para o início da frase, você joga no final. Então aí vai ficar, a maioria das pessoas ficam fora de si nos momentos de tensão. Quando você organiza a frase, você entende melhor os sentidos dela. Bom, terceira, fique atento a todos os detalhes, Então, preste atenção a todos os tipos de texto, como infográfico, gráficos, tabelas, imagens, citações e poemas. Circule os nomes dos autores, do livro, o ano da publicação, nas referências do texto. Tais detalhes talvez revelem o tema da questão e até mesmo a resposta. Então, de olho aqui naquelas notas de rodapé, aquelas informações logo abaixo em letras menores. Então, tudo isso vai ajudá-los na interpretação. Depois, pratique a interpretação com posts das redes sociais. Então, provavelmente, você já viu muitos memes nas redes sociais. Para entender o que significam, é preciso interpretar, no mínimo, a relação entre dois elementos, que podem ou não estar na imagem, Então, treine essa interpretação desses posts, Depois, leiam textos longos impressos, como as provas do Enem. Então, a leitura desses textos longos vai treinar aí a interpretação de vocês. Então, procurem ler, porque na hora da prova do Enem, as questões são grandes, São muitos textos e são longos. Então, é importante que antes de vocês chegarem para a prova, vocês já estejam preparados, Então, leiam bastante textos desse tipo para treinarem a interpretação. Compreenda músicas. Então, as músicas normalmente elas têm muito sentido conotativo, muitas figuras de linguagem. Então, é importante tentar compreender o que está sendo tratado na música.
Quando a gente não sabe, é importante procurar. Tem muitas análises na internet, né, sobre várias músicas. Isso ajuda a gente também a melhorar na interpretação. Então, quando a gente não sabe, não conseguiu entender, é bom que a gente pesquise, né, textos que fazem essas análises, né, dessas músicas. Depois, leia tirinhas, né? O Enem costuma avaliar habilidades importantes na vida prática. Tirinhas são facilmente encontradas. São uma leitura leve, divertida e sempre precisam de interpretação. Muitas vezes elas expõem algum problema social, histórico ou tem uma crítica implícita, né? Então é importante fazer esse tipo de leitura. Depois, número 8. Olhe para os períodos, versos e parágrafos em conjunto. Escolha uma ou duas palavras que resumam o que você leu nos trechos menores para se lembrar depois. Em seguida, procure relações entre o que você acabou de ler. Por exemplo, de oposição, se é de causa e consequência, se é adição, né? Então, fazemos o procedimento acima para classificar as orações subordinadas, mas também pode ser útil para a interpretação de texto, né? Não que você vai ficar o tempo todo tentando classificar, mas é bom entender quais as relações, né, que as conjunções estão estabelecendo dentro das orações. Use um dicionário. Quando estiver lendo em casa, tenha um dicionário por perto e pesquise o que não entender. Só assim vai ser possível interpretar depois. E também, gente, ampliar, né, o vocabulário, né? Para memorizar, anote as palavras que você descobriu, o que significam, em um caderninho. Elas poderão ser úteis para resolver exercícios e também para redação. Algumas obras literárias utilizam palavras antigas e de difícil entendimento. Vale lembrar que existem vestibulares que apresentam pequenos glossários nas questões. Então, não dê muita atenção aos termos arcaicos na hora da leitura. Número 10. Peça ajuda de videoaulas e do Google. Todos nós já passamos por alguma situação confusa que não fez muito sentido. Pode ser na hora de resolver uma lista de exercícios ou numa conversa com os nossos parentes, por exemplo, amigos. Quando isso acontece, pode ser porque você não conseguiu interpretar corretamente. Então é útil procurar ajuda no dicionário, videoaula ou no Google. Então sempre quando ficar em dúvida, busque ajuda, né? Por meio dessas tecnologias aí. Número 11. Reescreva ou explique para você mesmo. Reescreva o que você acabou de ler de maneira resumida e utilizando sinônimos. Se preferir, escreva em tópicos. O objetivo dessa dica é ter certeza de que você interpretou o texto e também conseguiu explicar de maneira simples. Lá no texto explicativo eu coloquei tudo isso para vocês, tem também a referência, né, que é geekgames.com.br. Então são algumas dicas aí valiosas que vão ajudá-los, né, na interpretação do texto. E aqui nós temos as questões. Essas questões foram dadas em outros vestibulares, né? Então, essa primeira aqui foi dada no vestibular da FUVEST. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento do Curtiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? E aqui nós vamos ver as possíveis respostas. Uma compreensão psicológica do homem, está falando do lado psicológico do homem? Uma compreensão biológica do mundo, está falando sobre alguma coisa relacionada à biologia? Uma concepção idealista do universo, uma coisa sonhada sobre o universo? Uma concepção religiosa, está falando sobre religião aqui? Ou uma visão sentimental da natureza? Então vocês vão ver qual delas se encaixa melhor a descrição que ele fez anteriormente, né? A
descrição do autor. Número 2. Os personagens realistas, naturalistas, têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo, né? Essa questão de determinismo, gente, é quando as pessoas já nascem com um destino. Alguma coisa vai acontecer com elas sem que tenha o que se fazer. Então essa é a ideia dos deterministas, né? Que a pessoa está condenada a um destino. Então, identifica-se esse determinismo pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais. Será que é isso que ele está retratando nessa obra? Letra B. Pelas forças sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores. É uma coisa sonhada, idealizada? Por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criar esses personagens? Por representar a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida pelo homem, o senso do mistério? Então, qual seria a mais condizente com o determinismo, né? Que as pessoas, esse determinismo, gente, seria também então a pessoa está condenada a um destino, independente da vontade dela, né? Ela é teleguiada, ela é condicionada a fazer alguma coisa, tá? Então ela sofre influência da sociedade sobre ela. Então vocês vão ver qual dessas alternativas se encaixa melhor nesse conceito de determinismo. Número 3. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. Objetivismo, subordinação dos sentimentos a interesses sociais, críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa, idealização do herói, amor visto como redenção, oposição aos valores sociais, casamento visto como arranjo de conveniência, descrição objetiva, idealização da mulher, linguagem metafórica, protagonista tratado como anti-herói, sentimentalismo e espírito de aventura, narrativa lenta, impasse amoroso solucionado pelo final feliz. Então, quem ainda ainda não conhece muito sobre o realismo, pode pesquisar nas características desse período para vocês acertarem na hora de responder essa questão. Número 4. No naturalismo, época literária que pertenceu a Luiz Azevedo, o homem é visto como, de forma negligente e egocêntrica, preocupado apenas com o próprio bem-estar, de forma atuante, responsável pela transformação do mundo em que vive, de forma idealista e romântica, alheio a tudo que acontece ao redor, como responsável pelas condições do meio em que vive e capaz de melhorá-lo, como fruto do meio em que vive, sujeito a influências que escapam ao seu controle. Então aí depois vocês também, se tiverem dúvidas ainda, pesquisem sobre esse período para que vocês possam responder. Número 5. Óbito do autor. Então esse aqui é um trecho, né, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis. Óbito do autor. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! A verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste, constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova.
Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao ilustre finado. Tá aqui, né, o trecho do velório, né, do discurso que proferiram, né, no velório dele. E aqui tem uma imagem, né? Aqui não tá muito nítido, né? As pessoas estão no cemitério e eles estão enterrando a pessoa. E aqui vem as questões. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes da cena descrita no texto verbal? Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis? Distorce a cena descrita no romance? Expressa o sentimento inadequado à situação ou contraria o que escreve Machado de Assis? Então, depois vocês releem o texto, voltem a imagem para que vocês possam responder corretamente a essa questão. Bem, pessoal, como eu já havia falado, né? Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Então, aqui eu vou deixando uma mensagem para vocês. A vida é cheia de encantos e desencantos. Cada instante é uma oportunidade de recomeço. Não espere pelo Setembro Amarelo para falar o que você sente. Você não está sozinho. Então, pessoal, essas foram as questões, né, da semana 6. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo das salas. A vocês, bom fim de semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.